tudo aquilo que está no coração dele para a sua vida. Atos dos Apóstolos, Ato do Espírito Santo, capítulo 14. Atos 14, versículo 19. Versículo 19. Glória a Deus. Atos 14, versículo 19 diz assim: Entretanto chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Repita comigo: instigando as multidões. Instigando as multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Amém? Guarda isso, viu? Guarda isso no seu coração, que vamos chegar lá. Amém? Irmãos, quem conhece Atos dos Apóstolos, ou Ato do Espírito Santo? Aonde deu-se início à igreja do Senhor? A igreja do Senhor Jesus iniciou em Atos, depois do dia de Pentecoste, a qual veio o Espírito sobre todas as pessoas que estavam reunidas ali na festa das colheitas. Todos foram cheios do Espírito Santo, e dá-se início agora ao ministério dos apóstolos, dos discípulos que se tornaram apóstolos, Pedro, João, Tiago e os outros. Mas a Bíblia também vai nos dizer sobre a pessoa do apóstolo Paulo, que antes de ser apóstolo, ele era matador de crente, matador de cristão, perseguidor. Era um homem inteligente, era um homem que tinha uma sabedoria avançada em toda a liturgia a qual ele adquiriu no conhecimento bíblico, mas sem espiritualidade. Ele era Saulo de Tarso, que perseguia e massacrava a igreja naquela época. Mas a Bíblia diz que quando ele tem o encontro real com a pessoa de Jesus, em um caminho, ele cai cego, cai totalmente cego. Depois que ele encontra Jesus, Jesus o chama ele para o ministério, chama ele para ser alguém que estaria anunciando as boas novas. Ele começa a anunciar, começa a pregar, começa a ter uma mudança e a ser instrumento de Deus vivo sobre a terra. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmãos, para que você entenda sobre esse texto, eu tenho que dizer a você quem era Paulo antes de ser Paulo. Quem era ele e por que Deus o chamou ou escolheu para a realização desta obra. A Bíblia diz que quando Deus o chamou, o transformou. Mas porque ele aceitou ser transformado por aquilo que ele se encontrou, que era a pessoa de Cristo. Capítulo 14, ele já começa a realizar obras missionárias e obras de anunciar o Evangelho. E quando ele estava em Icônio, Paulo e Barnabé, eles entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio uma grande multidão, tanto de judeus como de grego. Mas a Bíblia diz que os judeus que não tinham crido incitaram, irritaram os ânimos, e se levantou o complô
contra os irmãos que estavam aceitando a palavra que o apóstolo Paulo estava anunciando. Entretanto, Paulo e Barnabé, eles não estavam nem aí, eles estavam anunciando ousadamente no Espírito do Senhor. Eles estavam pregando, mesmo que as pessoas não estavam aceitando. Tinha grupos que não aceitavam, e tinha um grupo que estava se convertendo ao anunciamento das boas novas que o apóstolo Paulo estava pregando. A Bíblia diz que a cidade se dividiu, porque um pessoal começou a acompanhar o apóstolo Paulo, e outros começaram a se levantar em movimentos contra o que Paulo estava pregando. E esta cidade era uma cidade que adorava ídolos, era uma cidade que adorava deuses. A Bíblia diz que em Listra ele costumava estar ali em adoração a deuses estranhos. O apóstolo Paulo, ele desce em Listra, e nessa descida em Listra, a Bíblia diz que estava ali um homem sentado todos os dias, sentado ali, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam descendo, o apóstolo Paulo, ele enxerga que aquele homem tinha fé. E quando ele enxerga a fé naquele homem, ele olha e fixa os olhos naquele homem. E ele fixando os olhos naquele homem e vendo que ele tinha fé, a Bíblia diz o quê? Levanta-te. E aquele homem se levanta. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? O que isso tem a ver com o que eu vim aqui buscar? Irmão, Deus escolhe as coisas loucas e vis desta terra para confundir as sábias e aquelas pessoas que se acham. Você está entendendo? Deus pega as pessoas que para a sociedade é escória, é lixo. Para a sociedade não tem como de ser alguém. Deus pega essas pessoas. Quando eu olho para a vida do apóstolo Pedro, olho para a vida, querido, do apóstolo Paulo, que era um assassino, e agora se torna um pregoeiro da verdade, querido, para os olhos dos discípulos, era alguém desprezível, sim ou não? Era, porque era assassino, era perseguidor da igreja, e agora ousadamente, ele enfrenta tudo e todos, na autoridade e no poder da presença de Deus, que habita dentro dele, porque já não estava vivendo mais ele, mas aquele que estava habitando nele, que estava dando autoridade e ousadia para ele pregar, anunciar e também para curar enfermo. Esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito, ele habita na noiva do Senhor Jesus. Você está entendendo? Ele habita em você. Porque o apóstolo Paulo, ele enxerga, fixa os olhos e encontra a fé. Quando Jesus encontra a fé, as coisas se tornam fáceis para a sua vida. Quando você tem fé no poder da palavra, as coisas naturalmente acontecem em sua vida. Querido, a fé para ser curado. A ordem de Paulo para o coxo era o quê? É que ele firmasse os pés e se levantasse. Parecia uma loucura, parecia uma coisa estarrecedora, mas ele deu essa ordem, após ele enxergar o quê? Após ele ver que o homem tinha fé para ser curado. Quando Jesus vê fé em você, quando Jesus enxerga em você a ação de uma pessoa que tem confiança e tem fé, amado, tudo fica acessível para Cristo fazer uma obra maravilhosa em sua vida. Quando Jesus olha para você e encontra uma fé acesa, uma fé queimando, uma fé, querido, viva, as coisas ficam mais fáceis para o Senhor fazer na sua vida. Você está entendendo? É simples, mas é verdade. A palavra é simples, o evangelho é simples. Irmão, o apóstolo Paulo, ele viu fé. Se Deus vê fé em você, milagres vai acontecer na sua vida. Se Deus olhar para você, não aquela fé falada. Não tem muita gente que fala, eu tenho fé, pastor, mas aquela fé. Surgiu o problema, acabou a fé.
Surgiu a dificuldade, acabou a fé. Surgiu, querido, coisas, acabou a fé. Quando Jesus enxerga para você e vê uma fé ativa em você, uma fé surpreendente, porque o apóstolo Paulo enxergou fé. E quando ele viu fé, querido, ele, portanto, só concretizou uma palavra de fé, dizendo: levanta-se. O que Jesus está dizendo para você essa noite? Não deixa nada estarrecer a sua fé. Não deixa nada abalar a sua estrutura espiritual. Não deixa nada, rudimentos do mundo, atrapalhar a sua visão e a sua, querido, a sua entrega de fé ao Senhor Jesus. Você está entendendo? O apóstolo Paulo viu fé. Deus está enxergando fé em você? Sim ou não? Deus pode olhar para você e ver fé em você? Você tem fé que Deus está trabalhando em sua vida? Você tem fé que Deus está preparando algo grande para você? Você tem fé que a sua vida vai mudar de pior para melhor? Você tem fé, querido, que Deus já está agindo dentro da sua casa? Se Deus está olhando para você e vendo essa fé, querido, eu quero dizer para você, vai se materializar na vida física e em sua casa e no meio da sua família. Isso é palavra de fé. Eu estou pregando para pessoas, querido, que têm o entendimento da palavra. Eu estou pregando para pessoas que não, querido, que não é sábio para entender, mas sim uma pessoa humilde para receber, querido, a simplicidade do Evangelho. Querido, portanto, a cura daquele homem se concretizou quando ele se dispôs a obedecer. Quando ele se dispôs a obedecer, isso mostra que a fé só pode ser provada com atos de obediência. Quando você obedece, querido, quando você obedece e essa fé é praticada, o Espírito Santo opera em você os milagres do Senhor. Porque, amado, Deus é Deus de surpreender-nos, sim ou não? Deus é aquele que, quando tudo parece estar inundado na sua vida, Deus é aquele que parece que o mar, né, ou o nível está acima do limite, ou o nível do mar, ou o nível das águas está já cobrindo a sua vida. Querido, Deus é aquele que, quando Ele ordena, Ele faz com que o mar se abra em seu favor. Deus é aquele, amado, que quando Ele dá um veredito, não tem inferno, não tem nada que possa lhe atrapalhar a receber aquilo que está no coração de Deus para a sua vida. Você está entendendo? Está difícil? Não está, irmão. Difícil é sem Jesus. Difícil é sem o Pai. Difícil é andar longe dos preceitos de Deus. As pessoas vivem uma vida, amado, infelizmente uma vida de falsa alegria, de falsa comunhão. As pessoas vivem no mundo se estarrecendo com coisas abusivas, destrutivas, dizendo: não, eu tenho uma felicidade aqui fora, eu não preciso de Jesus. É uma falsa alegria. É um falso momento, um falso caminhar. Mas quando nós estamos fixos na presença de Deus, eu quero dizer para você, amado, quando você está em Cristo Jesus, literalmente, o inferno se levanta contra a sua vida. O diabo, querido, ele arma todo bombardeio para tentar acabar com a sua fé, acabar com a sua vida espiritual, acabar com a sua caminhada em ir à casa de Deus. O diabo é especialista em agir, em trabalhar para neutralizar o povo de Deus. Mas eu quero dizer a você, se a palavra queima no seu coração, se a palavra é o princípio da sua vida, é o meio da sua vida e é o final da sua vida, querido, deixe o inferno, ele vai se levantar, mas Deus está no controle de toda a situação. O inferno, querido, ele pode enviar legiões, querido, legiões mais fortes que ele tem, mas eu quero dizer para você que o seu Deus não é forte, o seu Deus é supremo, o seu Deus, querido, é de excelência, o seu Deus, amado, é aquele Deus que faz tremer todas as coisas. Ele é Deus.
Melhor é ser provado, melhor é ser prejudicado servindo a Deus do que lá fora. Melhor é ser perseguido aqui por amor a Jesus. Melhor, querido, é estar na presença do Pai. Querido, a Bíblia diz, querido, capítulo 14, versículo 11 e 13. Aquelas pessoas, amado, eles fizeram-se deuses. Queriam adorar Paulo. Queriam adorar, entendeu, o apóstolo Paulo e Barnabé. E queriam mudar o nome deles. A ignorância espiritual fez o quê? Fez com que aquele povo adorasse Paulo e Barnabé como se fossem deuses. Mas a mesma estratégia que o diabo tem, usou naqueles dias e quer usar, tentar hoje também. O diabo, querido, ele é cheio de estratégia. Ele é cheio de artimanha. Ele, querido, ele quer que as pessoas vivem numa condição, dizendo em si mesmo que não precisa cultuar, que não precisa adorar, que não precisa essa loucura de buscar a Deus. Eu vou quando eu posso. Não. Deixa eu falar uma coisa para você, guarde isso. O mundo está se afunilando. O mundo não vai melhorar. Deus tem vitória para a sua vida? Tem. Deus tem milagre para você? Tem. Mas para melhorar o mundo, irmão, deixa eu te dizer isso aqui, ó. O mundo, ele não vai melhorar. Guarda isso. O mundo, só a tendência dele é piorar. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro acesa, viva na presença, amado. Acredite nisso. Deus é o seu guardador. Deus é o seu Senhor que não dorme e não tosqueneja. Ele é aquele que se acampa em sua volta. Acampa, ele guarda. Se você é fiel, está passando prova, porque o mundo quer sucumbir à sua fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. É porque você está agradando o coração de Deus. Só quem é provado, amado, só quem é perseguido, só quem é caluniado, quem realmente faz o que está no coração de Deus. Guarda isso. Pastor, ora para que o mundo melhore. Ore para que Deus entre com ação na Ucrânia. Vamos orar para que o Senhor salve vidas lá. Vamos orar para que a salvação alcance irmãos que estão lá. Vamos orar para que pessoas se convertam com tudo isso. Vamos orar para que Deus faça um milagre de salvação, que alguém se levante e pregue lá dentro dizendo: ei, está vendo tudo isso? Está escrito na Bíblia que quando você ouvir rumores de guerra, é chegado o princípio das dores, mas não é o final, é o princípio. Irmão, passamos uma temporada de pandemia. Isso foi um sinal e permissão de Deus. Sabe, irmão, era para o povo estar na presença do Pai. E aí você vê, né, os telejornais, só destruição. E esta guerra que estava se formando. Querido, o planeta Terra está dando sinais para a igreja. Eu quero que você se posicione na presença do Pai. Eu quero que você esteja na posição que Cristo quer que você esteja. E execute uma boa obra para o Senhor. Execute o seu melhor para Deus. Se doe, se dedique e faça o seu melhor para o Pai. Querido, nunca se sinta cansado para buscar a Deus. Se sinta cansado, sabe do que? Do mundo, do pecado, daquilo que lhe assola, daquilo que lhe persegue. Mas nunca se sinta cansado da presença do Pai, do Espírito Santo. Ei, querido, o nosso Deus é a nossa força. O nosso Deus é o princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Não se sinta, amado, debilitado, porque o seu Deus é a sua força. O seu Deus é o seu Pai. Amado, queriam endeusar o apóstolo Paulo e Barnabé. Queriam mudar o nome dele. Amado, em nome de Jesus. Eles queriam fazer isso, mas a Bíblia diz que eles não aceitaram. E aí se reuniu um grupo pequeno. Começou a arquitetar, projetar contra a vida do apóstolo Paulo e de Barnabé. Irmão, versículo 15. Os servos de Deus nunca deve esquecer do que, pastor? De que toda honra e glória é ao nosso Deus.
Se você é instrumento de Deus, a honra e a glória tem que ser para Deus. Se você é profeta, se você é alguém usado pelo Pai, pelo Espírito Santo, honra e glória seja dada ao Senhor Deus. Nunca se orgulhe de ser alguém, eu sou usado por Deus. Não, eu sou simplesmente instrumento na mão de um Deus poderoso, para anunciar a sua vontade. Querido apóstolo Paulo, mas Barnabé, eles não aceitaram ser endeusados por aquilo que eles fizeram na direção do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus Cristo, que todo louvor, adoração, pertence unicamente ao Senhor Jesus, pois é Ele quem realiza milagres extraordinários, através da sua vida, através da nossa vida. É Ele que faz, não somos nós. Somos boca de Deus na terra, somos instrumento de Deus na terra, mas as obras extraordinárias é feita através da pessoa de Jesus. Nós, amado, não passamos de homens e mulheres cheios de falhas, sim ou não? Temos falhas, temos defeito, somos seres humanos, e Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ainda quer nos usar. Ainda Deus quer nos salvar por tantas coisas que cometemos no dia. A Bíblia diz, aquele que diz que não comete pecado, já pecou. Você falha, eu falho, nós falhamos. Então, irmãos, a palavra nos corrige e a palavra nos limpa e nos purifica. Quando olhamos para ela tem o poder para nos purificar e nos colocar no caminho da verdade e no caminho da vida. Então, quem somos nós, querido? Quem somos nós? Nós não passamos de homens e mulheres, não passamos, querido, cheio de falha, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é santo e perfeito e habita dentro de você. Você está entendendo? Você, com todo tipo de falha, o Senhor Jesus te escolheu para habitar e para fazer de você instrumento dele, para fazer de você a casa de Deus. Aleluia. Versículo 16 diz assim, nas gerações passadas Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Paulo explica para as multidões que Deus sempre deixou as nações andarem em seus próprios caminhos para que voluntariamente o reconhecesse como Senhor. Isso mostra que o Altíssimo não é um ditador que obriga o ser humano a lhe render honra e glória. Deus não obriga ninguém. Você está aqui obrigado? Você está aqui por vontade própria. Você está aqui porque o Espírito Santo queima no seu coração. Você mesmo que quisesse ficar em casa, o Espírito Santo lá no fundo disse, ei, vai hoje, não falte hoje. Eu quero falar com você, eu quero renovar a sua força, eu quero te levantar, eu quero fazer com que você seja um verdadeiro adorador, eu quero fazer milagre em sua vida, eu quero curar a sua alma, o seu espírito e quero renovar as suas esperanças. É o Espírito Santo. Querido, Deus não obriga ninguém. Pastor, o senhor está aqui obrigado? Não. Eu estou aqui porque eu amo estar na presença de Deus. Eu estou aqui porque eu amo fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, a liberdade que o Senhor concede mostra o que? O seu infinito amor pela nossa vida, pela humanidade. Pois mesmo sabendo que o ser humano tem sofrido pela própria teimosia, Ele não obriga a adorá-lo. Não obriga. Ele espera que cada pessoa tome a atitude de recebê-lo livremente como seu Deus, como alguém que seja recipiente da presença do Espírito Santo, para que assim Ele possa restaurar a sua vida, restaurar a vida da humanidade. Então, em nome de Jesus, querido, o diabo ele não quer deixar as pessoas serem tocadas, serem restauradas, ser, querido, livre, sentir a verdadeira paz, sentir o amor que o mundo não pode dar. O inimigo é o opressor. O inimigo perturba você todo dia, sim ou não?
O inimigo todo dia prepara um prato de lentilha para você. O inimigo traz desânimo para o seu coração. O inimigo traz tristeza para a sua alma. O inimigo traz para o seu coração, querido, coisas que queira lhe inflamar. Mas se Deus é o portador da verdade que está dentro de você, o inimigo pode tentar todas as formas. Você não será sucumbido, porque você não olha para aquilo que ele está fazendo. Você não olha para aquilo que as pessoas estão projetando contra a sua vida. Você olha para o autor, o Senhor, que é poderoso, que habita dentro de você, e que diz: filho e filha amada, eu estou sempre contigo. Eu não solto e não abandono. Deus jamais abandonou alguém. Deus sempre esteve próximo e sempre quis ter uma comunhão com o seu povo e com a sua igreja. Irmãos, a Bíblia diz, versículo 19, que o apóstolo Paulo, quando ele termina tudo aquilo, com toda a dificuldade, a multidão querendo pegar o apóstolo Paulo e levá-lo a sacrifício, queria matar o apóstolo Paulo em sacrifício para aqueles deuses. Por quê? Por pregar a verdade, por anunciar a verdade, por anunciar as boas novas do céu. Querido, a multidão teve uma divisão, e aquelas pessoas que adoravam deuses queriam pegar o apóstolo Paulo para sacrificar aos deuses estranhos. O que acontece, querido, a Bíblia diz que entretanto, quando chegou os judeus de Antioquia, instigou para que as multidões apedrejassem Paulo. Eu quero dizer a você que está vivendo a verdade, você que está renunciando à mentira, você que está renunciando o pecado, você que é uma pessoa que carrega a presença de Deus, você que é um ser humano nesta terra, mas alguém diferenciado pelo poder do Espírito Santo, alguém, querido, que inala e que exala o perfume e o aroma de Cristo. Eu estou pregando para vocês, você que tem tudo isso e é uma pessoa que anda segundo a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: sempre vai se levantar um complô contra aqueles que vivem sobre a verdade, sobre aqueles que anunciam as boas novas. Tem muita gente que não vai com a sua cara, tem muita gente que não vai contigo, tem muita gente que não aceita o que você prega ou que você vive sobre a palavra. Sabe por quê? Porque gosta de viver a mentira, não gosta da verdade, não gosta de ouvir aquilo que está no coração de Deus. Tem pessoas, amado, que infelizmente não quer ver o seu bem, não quer ver o seu crescimento. Tem pessoas, amado, que vai instigar pessoas para tentar neutralizar a sua vida, neutralizar a sua fé, neutralizar a sua busca, neutralizar a sua comunhão com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer a você, se você é como o apóstolo Paulo, que anuncia, que prega, que anda segundo a vontade de Deus, amado, não se preocupe, porque você não vai morrer antes do tempo, antes da promessa de Deus se cumprir em sua vida, em sua casa. Se você é alguém que faz a vontade do Pai, e tem pessoas que não aceitam você, tem pessoas que não aceitam a sua pregação, tem pessoas que questionam a palavra de Deus. O pastor está fora da Bíblia. Quem é você? O pastor não sabe pregar. Irmãos, pessoas que questionam o Espírito Santo, cuidado, viu? Não se assenhorie com essas pessoas. São pessoas que vão instigar você, são pessoas que vão querer tentar abalar a sua fé e fazer com que você entre pelo mesmo caminho que eles estão, para que você inflame ou o homem ou a mulher de Deus. Você está entendendo? Tem pessoas que vivem para dividir. Tem pessoas que não conseguem ver você viver bem. Tem pessoas que não conseguem ver o teu casamento bem. Tem pessoas que não conseguem ver você feliz, você ter paz. Cuidado, querido.
O diabo, ele é arquiteto da maldade. Ele é estrategista de bolar planos contra você. Cuidado com essas pessoas que se aproximam de você, para instigar você a parar de cultuar, a parar de congregar, a parar de ouvir a voz de Deus. Jesus diz: dê-se à parte, em nome de Jesus. O que eu estou falando é a realidade. Quantas pessoas já chegou em você dizendo mal de alguém, ou para iniciar uma conversa, usando a vida de uma pessoa? Quantas? São pessoas que não aceitam ser repreendida, são pessoas que não aceitam o evangelho verdadeiro, são pessoas que querem viver a sua vida do jeito que querem viver, são pessoas que querem viver a vida segundo os procedimentos dessa terra. Se você é como o apóstolo Paulo, não se preocupe, viu? Se você é alguém que tem visão de Deus, se você é alguém que aceita o evangelho, se você é alguém que é pronunciador das boas novas, querido, pode sucumbir, pode levantar, pode, querido, o inferno instigar multidões de pessoas para tentar lhe apredejar. Quero dizer para você que Cristo vai estar sempre dentro do seu coração. É a verdade, viu? Está aqui na Bíblia. A Bíblia diz que arrastaram o apóstolo Paulo para fora da cidade. É isso que as pessoas querem. Quer te arrastar para fora, com coisas que instiga, com coisas que tentam abalar a sua estrutura emocional, sentimental e espiritual. Pegaram o apóstolo Paulo por pregar a verdade. Me mostra uma mentira no apóstolo Paulo. Me mostra o caminho errado que ele estava fazendo. Querido, sempre vai haver mais multidões para lhe apedrejar do que multidões para lhe ajudar. Guarda isso aqui. Sempre vai ter pessoas que têm inveja da sua casa, do seu esposo, tem inveja do seu trabalho, tem inveja do que você tem. Tem pessoas que querem estar no seu lugar, mas não sabe o preço que tu pagou para chegar, não sabe o tempo de trabalho que tu conseguiu, que tu fez para chegar lá, não sabe a rotatória que você fez, muito tempo para chegar no ponto X a qual você está, que Deus te colocou. Tem pessoa que quer as coisas fáceis, ela não quer pegar, ela quer tomar aquilo que é seu. Ela quer embarcar na sua vitória, quer embarcar na sua bênção. Tem pessoas, amado, que se diz ser seu amigo, mas não são. São pessoas que querem derrubar a sua casa, derrubar a sua estrutura. São pessoas que querem contaminar a sua mente e o seu coração. Mas quem tem o Espírito Santo, quem tem a presença do Pai, ele não deixa ser instigado por qualquer coisa. Sabe por quê? A estiga dele é pela presença de Deus. A estiga dele é pelo Espírito Santo. A estiga dele, querido, não é por uma bebida. A estiga dele não é por coisa persuasiva. A estiga dele, querido, não é ficar uma vida de fornicação, não. A estiga dele é pela presença do Pai que está no céu. Não deixe com que nada instigue a sua fé. Se toda pessoa que chegar com alguma coisa, repreenda ele. Irmão, não quero saber não, está passando problema, vamos orar por ele. Seja assim, você vai matar o espírito que permaneia e que semeia discórdia. Todas as pessoas que chegarem em você com algum assunto que não interessa a você, diga: ei, eu não quero saber. Está passando problema? Vamos colocar o nosso joelho e orar pela vida dele. Eu não quero saber, irmão. Porque são pessoas que vai querer instigar você, para que você embarque na onda dessa pessoa, e peque contra o Espírito Santo, e contra a pessoa que está sendo a pessoa instigada ou falada. Irmão, em nome de Jesus, Jesus tem o melhor para a sua vida, Jesus tem coisa boa para você, que nesses últimos dias que estamos vendo sobre a face da terra, seja alguém que queima a presença do Pai, seja alguém que mesmo machucado, que mesmo todo quebrado,
de verdade. Nem que seja arrastando, mas vá buscar a presença de Deus, vá cultuar ao Senhor. Não deixa nada roubar a sua bênção, não deixa nada roubar o seu tempo com Deus, não deixa nada roubar, querido, a sua intimidade com Deus, porque Deus não escolheu somente eu, Deus te escolheu, sabe para quê? Para que você vá e dê fruto na presença dEle. Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem um chamado para a minha vida, Deus tem um chamado para você, querido. Então faça o que apraz o coração de Deus nessa terra. Deixa eu falar para você, estamos sendo cronometrados, viu? Estamos na cronometragem divina de Deus. A qualquer momento, se você ficar, não vai me ver mais aqui nessa terra. Mas se você for, eu vou dizer, valeu a pena você ter recebido a palavra de Deus. Valeu a pena você ter obedecido o Evangelho. Tem pessoas, irmãos, que não acreditam na volta de Jesus. Tem pessoas que zombam quando fala que Jesus está voltando. Tem pessoas, amado, que está vivo por fora, mas morto por dentro. Querido, Jesus disse assim, olha, eu vou vomitar aquele que nem é quente e nem frio, mas és morno. Então, em nome de Jesus, seja aquecido pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja aquecido pelo Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, querido, seja alguém que avance pela fé. Está quebrado, anuncie palavra de fé. Está moído, anuncie palavra de fé. Não deixe nada sucumbir à sua fé. Seja como o apóstolo Paulo. Ei, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou falar do amor de Deus. Querendo o diabo ou não, eu vou ser alguém que seja instrumento do Pai sobre essa terra. Mas pastor, se tentar rolar a minha cabeça, se tentar me repreender, eu vou avançar, porque a minha vida não é firmada por homens, a minha vida é firmada pelo Espírito Santo, que habita dentro de mim, que queima dentro de mim, que me coloca para cima, mesmo em tempo de crise, de guerra, de inflamação, a minha alma é incendiada pela graça, pelo poder, pela presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, oh glória, aleluia, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer a você, que quando a multidão se levantar, com coisas instigando, para tentar lhe apedrejar, porque o que mais existe hoje, é pessoas que pegam pedra, e lançam em quem são pessoas da verdade. As pessoas querem ouvir mais a mentira do que a verdade. As pessoas querem ouvir mais aquilo que amassageia o emocional, o ego, do que a verdade. Querido, a pessoa mais dura na palavra de Deus, Jesus é amor, ele era duro, porque ele andava na verdade. Ele corrigia e falava aquilo que Deus tinha mandado ele falar. Ele pronunciava as boas novas. Até então, por isso, a Bíblia diz que Cristo, me mostre uma mentira que ele pregou. Me mostre em qual ação que ele andou na falsidade. Ele andou na verdade, porque ele era o caminho e a vida. Por que ele foi crucificado como um bandido, um assassino? Ele foi crucificado, querido, como um bandido, porque só quem iria para a cruz eram pessoas más. A cruz, amado, ela era uma forma de crucificação, uma forma de acabar com os bandidos piores, fazer os bandidos sofrer. Me mostre uma mentira em Jesus, para ele ter ido para a cruz. Me mostre aonde ele roubou. Me mostre aonde Jesus pregou alguma mentira. E mesmo assim, uma multidão de pessoas se reuniu para crucificá-lo, se reuniu para apedrejá-lo, se reuniu para dizer: crucifica e solte o Barrabás. Hoje vemos dias, amado, que tem mais pessoas querendo ouvir Barrabás do que ouvir ao Senhor Jesus. Tem mais pessoas dizendo: solte Barrabás e mate esse Jesus, que ele não presta.
É a verdade, irmão. Me mostre uma mentira que Jesus pregou e as pessoas não querem aceitar Jesus como seu Senhor, não quer ter Jesus em sua vida, literalmente. Irmão, Jesus foi para a cruz sem dever nada. Jesus foi crucificado, amado, sem dever nada nessa terra. Jesus foi morto e às vezes não demos importância para aquilo que Ele fez em nosso lugar. Aleluia. Jesus, querido, foi crucificado como bandido, como assassino, e Barrabás, que era homicida, foi solto. É o que as pessoas querem mais ouvir hoje, aí fora. Quem mais ouvir, quem não é de Deus, e quem tem a palavra da verdade, as pessoas não querem ouvir. Quem prega a verdade, as pessoas não querem ouvir. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela gera libertação. A palavra de Deus gera o quê? Gera uma vida de santidade e de intimidade com Deus. É verdade. Não, pastor, é duro demais. Eu vou buscar algo que Deus me revele. Querido, a revelação não salva, a visão não salva. Jesus é o verdadeiro caminho para a nossa vida. Jesus pagou um preço que você não suportaria. Então, querido, é tempo de você olhar para a cruz do Calvário. É tempo de você, querido, tirar o que está atrapalhando a sua comunhão. Dizer: Pai, eu estou quebrado, mas eu tenho que fazer algo a mais por Ti. Eu não estou fazendo nada pelo Seu reino. Deus está te chamando para você voltar ao primeiro amor. Deus está chamando você para você voltar a olhar para a cruz. Deus está chamando você para voltar, querido, a ver o que Jesus passou por você. Ele foi crucificado nu. Suas costas foram dilaceradas por amor a você. Hoje você tem o que tem porque Jesus morreu no seu lugar. Hoje você tem uma família abençoada porque Jesus morreu no seu lugar. E o que você está retribuindo para Ele? O que você está fazendo para Ele? O que você está fazendo? Se Jesus foi perseguido, crucificado, quem somos nós? Que estamos tentando viver sobre a verdade. Vai ter mais gente, irmão, lhe perseguindo do que querer para te ajudar. Se você viver na verdade, escute isso, vai ter mais gente para te apedrejar do que para te ajudar. Mas eu quero dizer para você, que sempre vai ter, viu? Sempre vai ter pessoas, nem que seja pouca, mas vai ter, para lhe ajudar. A Bíblia diz, palavra, ó, dando por morto. Mas quando os discípulos o fizeram o quê? Rodearam quem? O apóstolo Paulo. Os discípulos eram 11, porque um tinha sido morto. A Bíblia diz que os discípulos rodearam o apóstolo Paulo. Sempre vai ter alguém rodeando a sua vida e cuidando de você. Além de Deus, Deus vai constituir 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 para cuidar de você. Mesmo que você esteja como morto, Deus colocou pessoas na terra, cheia do Espírito Santo, cheio da verdade, para rodear a sua vida, para que nada de mal lhe aconteça. Você não entendeu, né? Guarda isso. Irmão, em nome de Jesus, guarde no seu coração. Jesus morreu em nosso lugar. Faça o melhor para Ele. Jesus não se cansou. Jesus foi para a cruz. E Jesus, como ovelha muda, sustentou tudo no Calvário, por amor a você. Você está aqui hoje? Glória seja dada ao Senhor Jesus. Você tem uma vida boa, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você tem saúde para fazer a obra, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Querido, se empenhe em fazer uma boa obra para o Senhor, porque aqueles que fazem relaxadamente, Deus não tem compromisso com ele. Então faça uma obra de excelência. Se doe mais pelo reino, faça mais pelas coisas de Deus. Mas pastor, o diabo vai me perseguir, pastor, a prova vai aumentar, vai, mas Deus vai te colocar num lugar de honra. Deus vai te honrar, a sua fé, a sua entrega, a sua busca. Querido, se você ganhar uma alma para o reino dos céus, Deus vai te coroar, Deus vai te abençoar, porque a Bíblia diz o quê? Que vale mais do que uma alma, do que o mundo todo, sim ou não?
Vale mais uma alma. Seja um ganhador de alma. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido injustamente. Você será perseguido injustamente por amar a Jesus. Então não deixe com que pessoas entrem no hall para dizer que é seu amigo e queira instigar você a pecar contra o reino e pecar contra a sua liderança, pecar contra Cristo, pecar contra a sua igreja, pecar contra o seu irmão de igreja. Se está caído, irmão, seja alguém que vai levantar ele. Não seja alguém que vai empurrar ele. Não. Se está na beira do precipício, não diga, o fulano está assim porque pecou, merece mesmo. Não. Está assim, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você der a sua mão, Deus vai honrar a sua fé. Se você estender o seu braço, e se você abraçar alguém, e não querer julgar, fulano pecou. Querido, se ele pecou, e se ele se arrependeu, glória seja dada a Deus. Estamos aqui para ensinar, estamos aqui para ajudar as pessoas. O apóstolo Paulo foi injustamente apedrejado e instigado pela multidão. E você injustamente vai ser instigado pela multidão. As pessoas, querido, elas desde criança já têm a maldade no coração. A própria Bíblia diz, desde a meninice o coração do homem é mau. Só quem pode mudar a vida do homem é o Espírito Santo de Deus. Amém? Se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Se você está com alguma dor, aí no seu lugar, coloque a mão sobre a dor. Pastor, eu estou numa opressão. Você vai fazer isso, ó. Coloque as duas mãos sobre a tua cabeça. Se está sendo oprimido, tá? Está com enfermidade, se a sua mão alcançar, coloque. Se não alcançar, coloque sobre o coração. Coloque sobre o seu coração. Se não consegue dormir, coloque a mão sobre a tua cabeça. Se está meio que morno, coloque a mão no seu coração. Deus vai tocar na sua vida agora. Deus vai tocar em você agora. Porque Ele vive e reina para todos sempre. Você recebeu essa palavra? Você recebeu essa palavra? Se você recebeu, o Senhor vai curar você agora. Você está aqui? Aleluia! Agora vamos invocar o nome do Senhor Jesus. Vamos invocar o poder de Deus. Deus, eterno Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, não chore, quem cuida de você não dorme. Senhor Jesus, nessa noite nós unimos, Pai, a nossa fé, a nossa oração, meu Deus, para despedaçar todo mal, toda opressão, todo bloqueio na alma, bloqueio no espírito, bloqueio na mente, Pai, toda mágoa, todo ressentimento, todo espírito de depressão, todo espírito de enfermidade, todo espírito, Pai, de maldição hereditária, maldição que oprime, Deus, nós invocamos agora, espírito que quer travar a vida financeira, bloquear a vida financeira desse homem, dessa mulher, que é fiel, Pai, no pouco, que é fiel, Pai, na oferta, no dízimo, Pai. Eu invoco agora, Pai, a oração da fé, em prol de milagre, em prol de cura, em prol contra as potestades, contra as obras do inferno, toda amarração
coração agora, toda doença, toda enfermidade que se assola nos ossos, assola na mente, assola nos nervos, assola, Pai, nas veias sanguíneas, assola, Pai, no pulmão, assola o estômago, assola o esôfago. Deus, agora todas essas doenças, enfermidades, enxaqueca infernal, enxaqueca do inferno que causa, Pai, paralisação total. Agora, Deus, toca nessa vida, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Essa pessoa que está triste, essa pessoa que está magoada, que está ferida, o diabo quer usar isto de artimanha. Toca, Jesus, agora, queima do alto da cabeça à planta dos pés agora. Isso, meu Pai, vai tocando, vai curando, vai libertando de toda a opressão, vai despedaçando todo o mal. Deus, toda obra de feitiçaria, Pai, toda obra de macumba, toda obra, Pai querido, de magia, toda obra de bruxaria, toda obra de amarração, Pai, toda obra do inferno, nós invocamos o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus agora. Despedaça, despedaça, Pai, essa obra que tem o nome dessa pessoa, Pai, esta obra, Pai, que tem o nome da pessoa na encruzilhada, meu Deus, esta obra que foi feita em cemitério, encruzilhada, meu Deus, à beira da cachoeira, à beira, Pai, de Corco, meu Deus, agora, toca, toca, Jesus, quebra, quebra toda a amarração, quebra toda a maldição, quebra, Jesus, agora, agora, isso, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, em nome de Jesus. Te calabassuri ou decandaramanai. Vai, Jesus Cristo, vai operando nesse coração, vai operando nessa alma, vai operando, Pai, essa depressão, Pai, meu Deus, eu não aceito, Jesus, espírito da depressão, espírito da angústia, espírito de mágoa, espírito de raiva, de rancor, de ira, espírito de orgulho, espírito de vaidade, espírito, Pai, em nome de Jesus, da sensualidade, isso, Pai, queima, quebra, quebra, Pai, agora, toda amarração, Pai, espírito do inferno, meu Deus, que atrapalha, Pai, o marido, meu Deus, que prende o marido, Pai, no vício do álcool, no vício, Pai querido, de droga, no vício, Pai querido, do cigarro, no vício, Pai querido, agora, Jesus, quebra, quebra, Pai, esse mal, toca agora no esposo da esposa, toca agora no filho, na filha, vai tocando agora, Jesus, toca, isso, vai quebrando, vai desfazendo toda obra, toda obra, toda obra, toda obra, em nome de Jesus. Quebra, Jesus, isso, já escuto o estalar de correntes sendo quebrada, já escuto correntes sendo quebradas, isso, no mundo espiritual há uma guerra, há uma batalha, Deus está interferindo, Deus está agindo, Deus está despedaçando sobre a vida do seu marido que está censurado, preso no mundo, preso na consciência própria, preso na própria vontade, Deus vai libertá-lo agora, isso, Pai, toca no coração, toca na alma, toca no espírito, toca no corpo físico, essa pessoa que não consegue dormir, Pai, essa pessoa que tem insônia, essa pessoa, Pai, que não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegadamente, Deus, eu repreendo agora, espírito da insônia, espírito do inferno, de enfermidade, espírito de maldição hereditário, espírito de amarração, espírito que quer tocar na vida financeira, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro agora, Pai, para tudo aquilo que está na justiça, meu Deus, desenrola esses papéis, Pai, desenrola, meu Pai, para essa pessoa, Pai, ser abençoada, para essa pessoa, Pai, ser, meu Deus, ser, Pai querido, meu Deus, surpreendida, isso, Pai, agora está na mão do juiz, Pai, está na mão, Pai, agora, então quebra, Pai, quebra todo impedimento, quebra toda ação agora, em nome de Jesus, Pai, o diabo que tocou na família, quer atacar, meu Deus, quer estragar a família, espírito de pomba-gira, espírito do inferno, das trevas, espírito de destruição, espírito da morte, espírito de esfriamento espiritual, cai por terra agora, em nome de Jesus. Ei, carasto, que bagaçúria. Agora, Jesus,
Eu quero que essa pessoa sinta agora o poder sobrenatural. Toda honra e glória seja dada a Ti, Pai, agora. Todo louvor seja dado a Ti agora, em nome de Jesus. Isso, toca, renova, Pai. Toca agora com milagre, com cura nos ossos, nos órgãos, Pai, do corpo agora, Pai. Meu Deus, na coluna, Pai. Meu Deus, Pai, que no estômago. Queima, Pai, agora. Queima toda obra de macumba que essa pessoa absorveu, Pai. Meu Deus, se ela comeu, Pai, obra com macumba, eu quero agora. Meu Deus, faça a pessoa sentir enjoo agora. Meu Deus, para que coloque para fora. Isso, Pai, queima. Coloca a tua mão agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu desfaço agora toda obra de macumba, de feitiçaria, meu Deus, contra o casamento, Pai, contra a vida dessa pessoa amorosa, contra a vida, Pai, meu Deus, sentimental, contra a vida, meu Deus, emocional, contra, Pai, o casamento dela. Meu Deus, Pai, fizeram querendo estar no lugar dela, fizeram querendo estar no lugar dele. Deus, toda a ferramenta preparada contra a sua igreja não prosperará. Toda a ferramenta preparada contra a sua igreja não prosperará. A ordem agora de Deus é: mal, pega tudo que é seu, toda doença, toda enfermidade, toda maldição, toda amarração, em nome de Jesus. Nós oramos agora: mal, tudo que é seu, pega agora, e sai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, Pai, traga refrigério para essa alma. Traga refrigério. Espírito Santo, refrigera. Espírito Santo, renova. Espírito Santo, coloca animosidade. Espírito Santo, dê estrutura. Espírito Santo, vai limpando. Espírito Santo, vai capacitando. Espírito Santo, vai direcionando. Agora. Você que foi livre, você que foi curado, agora sinta o renovo. Sinta o renovo de Deus no seu corpo, na sua vida, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Eita, Jesus maravilhoso. Aleluia. Sinta a presença dele agora. Você que foi tocado por ele. Aleluia. Aleluia. Não há poder das trevas que possa resistir ao poder da luz. Não existe inferno que possa proceder diante da luz de Cristo. E neste lugar habita a presença, o poder e a luz de Jesus. Receba agora, em nome de Jesus. Aleluia. Diga: eu tomo posse. Diga: eu tomo posse do meu milagre que o Senhor Jesus operou na minha vida e na minha família. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe, viu? Tem alguém que queira aceitar Jesus? Reconciliar com Cristo? Andar no caminho? Pastor, andei um tempo fora. Quer voltar? Volte hoje. Alguém queira aceitar Jesus? Pastor, quero fazer parte dessa igreja. Te prometo que eu vou tentar lhe ajudar da melhor forma possível. Se você quer fazer parte desse grupo, dessa igreja, prometo que eu vou te ajudar. Eu, a pastora e a igreja do Senhor. Se você quer fazer parte dessa igreja, dê um passo à frente. Deus tem muitas coisas boas para realizar na sua vida. Não espere o tempo passar. Deus tem pressa em lhe usar. Deus tem pressa em fazer de ti instrumento, em abrir porta na sua vida. Se tem, dê um passo. Aleluia. Se não tem, que Deus lhe dê outra oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem está feliz, diga glória a Deus. Eu estou feliz, irmãos, porque Jesus é tudo para nós. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Deus abençoe seu final de semana. Que Deus proteja você e que as promessas dele se cumprem em ti. Em nome de Jesus. Estenda a sua mão.
Domingo, viu, às 19 horas, culto da família. Vou estar convidando um amigo meu para estar pregando. Em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. O que os irmãos dizem está